Carmen Ruiz estava sentada sozinha na mesa número 12 do Hotel Ritz de Madrid, enquanto 200 convidados celebravam o casamento de sua irmã Isabel. Usava um vestido cor champanhe que havia custado o salário inteiro de um mês. O cabelo perfeitamente penteado, a maquiagem impecável. Mas nada disso importava quando todas as outras mesas estavam repletas de casais felizes, e ela era a única pessoa completamente sozinha naquele salão resplandecente. Sua irmã a havia colocado deliberadamente na mesa dos solteiros, uma cruel mistura de primos adolescentes e tias viúvas. A humilhação era estudada, calculada, perfeita. Carmen estava prestes a se levantar e fugir para o banheiro para chorar, quando um homem de smoking se aproximou de sua mesa. Alto, cabelo escuro, olhos intensos, tinha uns 35 anos e um sorriso nervoso. Ele se inclinou em direção a ela e sussurrou aquelas palavras que mudariam tudo. Por favor, finja que está comigo. Só por esta noite. Explico depois, mas minha dignidade está em jogo. Carmen olhou aqueles olhos desesperados e, sem saber por quê, assentiu. Não sabia ainda que aquele homem era Diego Martínez, pai solteiro e cunhado do noivo, que fugia de sua ex-sogra obcecada em juntá-lo novamente com sua filha. E certamente não sabia que aquela relação fingida se transformaria na história de amor mais verdadeira de sua vida. O Hotel Ritz de Madrid brilhava como uma joia no centro da capital. Era final de junho e o entardecer pintava o céu de rosa e dourado, enquanto os convidados chegavam para o que todos chamavam de casamento do ano. Isabel Ruiz, 32 anos, influenciadora de sucesso com 500 mil de seguidores, se casava com Javier Martínez, herdeiro de uma família de empresários imobiliários. Carmen Ruiz, 29 anos, professora de escola primária, havia chegado sozinha como sempre. Seu último relacionamento havia terminado 8 meses atrás, quando seu namorado decidiu viajar pela América do Sul sem ela. Quando encontrou seu nome no quadro de mesas, o coração afundou. Mesa 12. A infame mesa dos descartados. Atravessou o salão passando em frente a mesas de casais elegantes e alcançou seu lugar. Na mesa estavam a prima de 16 anos, obcecada com o celular, o tio de 70 anos já dormindo, a tia viúva que só falava do falecido marido e 2 cadeiras vazias. Carmen se sentou tentando manter um sorriso digno, enquanto sentia os olhares de pena dos outros convidados. Sabia exatamente o que pensavam. Pobre Carmen, sempre sozinha, não como sua irmã. Era a história de sua vida. Isabel, a bonita, a popular, a bem-sucedida. Carmen, a normal, a esquecível. Sua mãe lançou-lhe um olhar do outro extremo do salão, uma mistura de desaprovação e vergonha, antes de voltar a conversar ao lado dos noivos. O primeiro brinde foi particularmente cruel. Isabel, resplandecente em seu vestido Pronovias de 30 mil euros, riu enquanto o pai contava como as 2 irmãs sempre haviam sido tão diferentes. Todos entendiam o que isso significava. Carmen sentiu as lágrimas arderem nos olhos. Levantou-se bruscamente e se dirigiu aos banheiros. Mas antes de poder alcançar a saída, alguém a deteve. Um homem alto em smoking perfeitamente cortado, com cabelo escuro e olhos cor de avelã cheios de urgência. Tinha uns 35 anos e uma expressão que oscilava entre o pânico e a determinação. Aproximou-se rapidamente, olhando ao redor, e sussurrou o pedido que mudaria tudo. Carmen olhou-o desconcertada. O homem pareceu perceber o absurdo e explicou rapidamente. Havia uma mulher, sua ex-sogra, que o perseguia há 1 ano, tentando juntá-lo novamente com sua filha. Se o visse sozinho, passaria a noite toda apresentando-lhe amigas solteiras e lembrando-o de como era feliz com sua filha. Precisava que ela pensasse que ele estava com alguém, só por aquela noite. Carmen olhou na direção indicada e viu uma mulher de uns 60 anos, elegantíssima, que examinava o salão com olhos de falcão. Depois, olhou novamente para o homem. Havia sinceridade em seu desespero e, francamente, ela também precisava de uma saída. Assentiu.
O alívio no rosto do homem foi imediato. Sorriu e ofereceu-lhe o braço. Enquanto caminhavam juntos através do salão, Carmen sentiu que os olhares mudavam. Já não era pena, era curiosidade, surpresa. Quem era esse homem atraente? Viu sua mãe se endireitar na cadeira, os olhos bem abertos. O homem a guiou até o bar, longe da ex-sogra, e se apresentou. Diego Martínez, irmão do noivo Javier, 35 anos, com uma filha de 7 anos chamada Lucia. Era viúvo. Sua esposa havia morrido em um acidente de carro 4 anos atrás. A ex-sogra de quem falava era a mãe de sua esposa, que não aceitava que ele quisesse seguir em frente. Carmen se apresentou também, sentindo-se estranhamente confortável. Talvez porque ambos fossem fugitivos, ou talvez porque seus olhos eram gentis. Diego pediu 2 taças de espumante e brindaram por seu acordo temporário. Por aquela noite seriam um casal. Amanhã de manhã voltariam a ser estranhos. Pelo menos esse era o plano. Representar o papel de casal feliz revelou-se surpreendentemente fácil. Diego era natural, gentil, atencioso sem ser invasivo. Quando voltaram ao salão para o jantar, manteve uma mão em sua cintura, leve mas presente. Explicou aos organizadores que preferia estar com sua acompanhante e os sentaram em uma mesa diferente, cheia de casais de sua idade, amigos de Javier. Pela primeira vez naquela noite, Carmen não se sentiu fora de lugar. Durante o jantar, Diego representou seu papel perfeitamente. Servia o vinho na taça de Carmen antes de servir a sua. Inclinava-se ocasionalmente para sussurrar comentários irônicos sobre os outros convidados que a faziam rir. Quando chegou o momento da dança, ofereceu-lhe a mão com um sorriso quase tímido. Na pista de dança, com os braços dele ao redor de sua cintura e a música lenta preenchendo o salão, Carmen percebeu quanto tempo havia passado desde que se sentira assim de vista. Não era só fingimento. Havia algo em Diego que a tranquilizava. A forma como a olhava, como se estivesse realmente interessado. A forma como ria com suas piadas. Conversaram sobre tudo. Ele contou sobre Lucia, uma menina vivaz que amava dinossauros e odiava verduras. Contou o quão difícil era criar uma filha sozinho, equilibrar trabalho e paternidade, enfrentar perguntas impossíveis. Sua voz embargou quando falou de sua esposa Ana, e Carmen apertou sua mão em um gesto espontâneo de conforto. Carmen, por sua vez, contou coisas que nunca havia dito a ninguém, de como se sentia sempre em segundo plano em relação a Isabel, de como sua mãe claramente preferia a filha mais velha, de como seu ex a havia feito sentir-se entediante. Diego escutava com atenção e quando ela terminou disse algo que a impactou profundamente. Qualquer um que a achasse entediante era um idiota. Ela era a pessoa mais interessante que ele havia conhecido naquela noite, mas a paz durou pouco. No meio da noite apareceu a famosa ex-sogra. Cláudia Fernandes era uma mulher imponente, com cabelo perfeitamente penteado, joias que provavelmente valiam o preço de um carro e um sorriso que nunca chegava aos olhos. Aproximou-se ignorando completamente Carmen e fixando o olhar em Diego com intensidade possessiva. Diego respondeu educadamente, mas com frieza, mantendo um braço protetor ao redor dos ombros de Carmen. Cláudia finalmente dignou-se a olhar Carmen, uma olhada que a examinou com desdém mal disfarçado. Carmen reconheceu esse julgamento. Era o mesmo que sua mãe lhe dava ao compará-la com Isabel. Algo em Carmen se ativou. Talvez fosse o espumante, talvez o cansaço de ser tratada como inferior. Repentinamente, em vez de se encolher, apoiou-se contra Diego e sorriu docemente para Cláudia, mostrando uma segurança que não sabia que possuía. A reação de Cláudia foi imediata. Os olhos se estreitaram, a mandíbula se tensionou, mas não podia dizer nada sem parecer indelicada. Com um último olhar venenoso, desculpou-se e se afastou, os saltos martelando o chão de mármore. Diego olhou para Carmen com surpresa e admiração. Depois explodiu em risadas, uma risada genuína e libertadora.
Apertou-a mais forte e sussurrou que ela era incrível, que Cláudia nunca havia sido colocada em seu lugar tão elegantemente. Carmen riu também, sentindo-se repentinamente poderosa. Pela primeira vez em anos, sentia-se à altura. Mas enquanto a festa continuava, enquanto dançavam e riam, algo estava mudando. Os olhares duravam tempo demais. Os toques pareciam naturais demais. Quando Diego afastou uma mecha de cabelo de seu rosto, os dedos demoraram-se em sua bochecha. A ficção estava se tornando perigosamente real. A festa se prolongou até altas horas. À meia-noite, enquanto os convidados mais velhos iam embora, Carmen e Diego se encontraram no terraço com vista para a Gran Via. A lua se refletia nas janelas dos edifícios, criando um brilho prateado. Permaneciam em silêncio, lado a lado, olhando o panorama. O acordo era que fingiriam só durante o casamento. Em 1 hora terminaria, voltariam a ser estranhos. No entanto, nenhum parecia ter pressa. Diego falou primeiro. Contou como após a morte de sua esposa, havia se fechado. Vivera no piloto automático durante anos. Trabalho, Lucia, dormir, repetir. Não havia permitido que ninguém se aproximasse. Construíra muros tão altos que ninguém podia escalá-los. Então olhou para Carmen e disse algo que fez seu coração bater mais forte. Aquela noite era a primeira vez em 4 anos que se sentia vivo. E não era pelo fingimento, era por ela. Carmen sentiu algo apertar em seu peito. Deveria dizer algo leve, manter as distâncias. Em vez disso, confessou também. As palavras saíram antes de poder detê-las. De como se sentia sempre invisível, de como aquela noite a havia feito sentir-se vista pela primeira vez, de como falar com ele era mais fácil do que com pessoas que conhecia há anos. Olharam-se. O silêncio estava carregado de algo que nenhum se atrevia a nomear. Então, Diego se aproximou lentamente, dando-lhe tempo para se afastar. Carmen não se moveu. Quando os lábios se tocaram, foi como se algo dentro dela despertasse. O beijo foi doce, incerto no início, depois mais profundo. Quando se separaram, ambos respiravam ofegantes. Diego apoiou sua testa contra a dela e sussurrou que isso não era parte do acordo. Carmen riu, nervosa, feliz, assustada. Mas o momento foi interrompido pela voz aguda de Isabel. A noiva estava no terraço, cercada de madrinhas, todas embriagadas e barulhentas. Quando viu Carmen e Diego juntos, seu rosto passou da surpresa ao fastio. Aproximou-se cambaleando nos saltos, os olhos brilhantes, com algo mais ácido que champanhe. Ciúme, talvez, ou rancor. Fez um comentário venenoso sobre como era interessante ver Carmen com alguém, dado que normalmente preferia estar sozinha. Carmen sentiu a velha insegurança regressar. Isabel tinha esse poder, fazê-la sentir-se pequena com poucas palavras. Mas então sentiu a mão de Diego apertar a sua. Antes que pudesse responder, Diego interveio. A voz era calma, mas firme, protetora. Disse que Carmen era extraordinária e que talvez Isabel estivesse ocupada demais consigo mesma para perceber. Isabel olhou-o visivelmente desconcertada. Não estava acostumada a ser questionada. Balbuciou algo sobre estar só brincando, mas suas madrinhas a arrastaram para longe. Carmen estava comovida. Ninguém jamais havia defendido seus interesses contra Isabel. Olhou para Diego com olhos úmidos e sussurrou um agradecimento que não parecia suficiente. Mas a magia da noite havia sido interrompida. A realidade se infiltrava. Continuavam sendo 2 estranhos que se haviam conhecido poucas horas atrás. Um beijo não mudava o fato de que amanhã retomariam vidas separadas. Quando a festa finalmente terminou, pouco depois da 1, Diego a acompanhou até seu quarto. Pararam em frente à porta, repentinamente tímidos. Ambos sabiam que era o momento de se separar, de dizer obrigado e fechar esse capítulo. Em vez disso,
Diego perguntou se podia vê-la novamente. Não como namorada fingida, como Carmen, a mulher que o havia feito rir mais do que havia rido em 4 anos. O coração de Carmen deu um salto. Queria dizer que sim com tanta intensidade que doía. Mas o medo se infiltrou. O que sabia dele? Era um pai solteiro com bagagem emocional. Ela nem sequer conseguia impressionar sua própria família. Como poderia funcionar? Mas olhando aqueles olhos sinceros, aquela esperança vulnerável, Carmen fez algo corajoso. Assentiu. Trocaram números. Diego beijou-lhe docemente a bochecha e se afastou. Carmen entrou em seu quarto e se apoiou contra a porta fechada, o coração batendo freneticamente. A que deveria ser a noite mais humilhante havia se transformado em algo inesperado. Carmen acordou com uma mistura de euforia e ansiedade. Checou o telefone e encontrou uma mensagem de Diego enviada às 7 da manhã. Convidava-a para tomar café da manhã com ele e Lucia às 10 no bar do hotel. Sem pressão, mas gostaria de vê-la novamente e achava que Lucia gostaria também. Estava convidando-a para conhecer sua filha no primeiro dia. Estava prestes a entrar na parte mais importante de sua vida. Era rápido demais, uma loucura. Mas enquanto se vestia, Carmen percebeu que queria ir. Desceu ao bar às 10h05, nervosa como nunca. Viu-os imediatamente. Diego, sentado em uma mesinha no terraço, e ao seu lado uma menina com cabelo castanho comprido, preso em rabos de cavalo, que comia panquecas enquanto contava animadamente algo. Quando Diego a viu, o rosto iluminou-se. Apresentou-a a Lucia como uma amiga do papai. Lucia examinou-a com aqueles olhos grandes e diretos das crianças. Depois perguntou se ensinava sobre dinossauros. Carmen riu, conquistada. Iniciou-se uma conversa animada sobre dinossauros, sobre Jurassic Park, sobre como Lucia queria ser paleontóloga. Diego as olhava a ambas com uma expressão de ternura e esperança. Tomaram café juntos. Lucia falava sem parar. Diego moderava o entusiasmo da menina e Carmen ria mais do que havia rido em meses. Era tão fácil, tão natural. Mas então a realidade abriu caminho. Isabel e Javier estavam fazendo o check-out, cercados de malas e parentes. Quando Isabel viu Carmen com Diego e uma criança, o rosto se contraiu. Aproximou-se sempre perfeita e fez um comentário aparentemente inocente, mas carregado de duplo sentido. Não sabia que Carmen gostava de crianças. Pensava que preferia sua liberdade. Era o veneno habitual disfarçado. Antes que Carmen pudesse responder, Lucia interveio com a franqueza das crianças. Por que falava assim? Carmen era simpática. Ela gostava dela. Isabel ficou visivelmente desconcertada, balbuciou algo e se afastou rapidamente com Javier. Diego olhou para Carmen com preocupação, perguntando se estava bem. Carmen assentiu, mas por dentro sentia-se perturbada. Não por Isabel, essas palavras já escorregavam, mas pela dúvida que haviam plantado. Estava pronta para isso? Para um relacionamento com um homem que tinha uma filha que precisava de estabilidade, não de experiências temporárias? Como se lesse seus pensamentos, Diego disse docemente que não havia pressão. Sabia que era complicado e rápido, mas gostava dela de verdade. E se quisesse ver aonde isso levava, ele estaria lá, no ritmo dela. Carmen olhou para ele, esse homem que mal conhecia, mas que já parecia conhecer desde sempre. Olhou para Lucia, que terminava as panquecas, e tomou uma decisão. Ela também gostava dele. Era complicado e talvez uma loucura, mas queria tentar. O sorriso de Diego valeu cada incerteza. Os meses seguintes foram diferentes de qualquer coisa que Carmen houvesse experimentado. Diego morava em Madrid, a apenas meia hora dela. Viam-se 2 ou 3 vezes por semana, sempre com Lucia. No início iam ao parque, ao Museu de Ciências Naturais, onde Lucia admirava esqueletos de dinossauros, tomar sorvete no centro. Carmen descobriu que sair com um pai solteiro era completamente diferente.
Não havia jantares românticos espontâneos, nem fins de semana improvisados. Tudo devia ser planejado ao redor dos horários de Lucia: escola, lição de casa, babá. Mas, estranhamente, em vez de achar limitante, achava reconfortante, real. Lucia acolheu-a em suas vidas com a abertura das crianças. Chamava-a de Carmen, a professora, e insistia que a ajudasse com a lição de casa, mesmo quando não precisava. Uma noite, enquanto coloria um T-Rex, Lucia disse casualmente que gostaria que ela se tornasse a namorada do papai. Assim poderiam estar juntos mais vezes. Carmen ficou sem palavras. Olhou para Diego, que cozinhava, e ele lhe dirigiu um olhar que claramente dizia que as crianças sempre falam o que pensam. Mas a verdade era que Carmen também desejava isso. Havia ficado claro que o que havia começado como ficção havia se tornado real. Diego era gentil, atencioso, engraçado, fazia-a sentir-se vista e, acima de tudo, respeitava-a. Uma noite, depois que Lucia foi dormir, estavam sentados no sofá assistindo um filme. Nenhum prestava atenção realmente. Havia tensão no ar, não desagradável, mas carregada do não dito. Diego pausou e virou-se para ela. Queria que o relacionamento fosse oficial, não só por Lucia, mas por ele. Ela havia se tornado parte importante de suas vidas. Queria que o mundo soubesse que ela era dele. Carmen sentiu as lágrimas arderem nos olhos. Ela também queria isso. Beijaram-se doce e profundamente. E quando se separaram, Diego advertiu que havia algo de que ela devia estar consciente. Cláudia não aceitaria bem. Continuava convencida de que ele devia permanecer fiel à memória de Ana. Carmen deteve-o com um beijo. Enfrentariam tudo juntos. Mas enfrentar Cláudia revelou-se mais difícil do que imaginaram. Quando a mulher descobriu que estavam realmente juntos, desencadeou uma campanha de manipulação. Ligações preocupadas, sugerindo que estava substituindo a mãe de Lucia rápido demais. Mensagens para Carmen, aparentemente gentis, mas ameaçadoras, dizendo que algumas mulheres não eram feitas para ser madrastas e que Lucia precisava de estabilidade. Carmen começou a duvidar. E se ela tivesse razão? E se estivesse fazendo mal a Lucia? Uma noite desmoronou. Disse a Diego que talvez devessem ir mais devagar, que não estava pronta. Diego olhou-a com olhos magoados, mas compreensivos. Explicou que Cláudia estava fazendo exatamente o que queria, colocar dúvidas em sua cabeça. Mas Carmen não era um experimento. Era a mulher de quem ele havia se apaixonado, a que fazia Lucia rir, a que havia transformado sua casa em um lugar mais caloroso. Carmen sussurrou perguntando se realmente havia se apaixonado. Diego assentiu, vulnerável e sincero. Sim, estava apaixonado. Sabia que era rápido e assustador, mas era verdade. Carmen sentiu algo derreter por dentro. Todas as inseguranças, as dúvidas, as vozes que diziam que não era suficiente desvaneceram-se por um momento. Ela também estava apaixonada. Abraçaram-se forte e naquele momento compreendeu que valia a pena lutar. Por ele, por Lucia, por ela mesma. 6 meses depois do casamento de Isabel, Carmen encontrou-se novamente em uma situação elegante, mas completamente diferente. Diego havia convidado-a para a festa de aniversário de Lucia, que completava 8 anos. Não era só balões e bolo, era um evento maior com familiares e amigos, incluindo Cláudia. Carmen estava nervosa. Seria a primeira vez que enfrentaria a família estendida como namorada oficial. Mas quando chegou, Diego e Lucia receberam-na com tal calor que os nervos se acalmaram. Lucia usava um vestidinho roxo e insistiu que Carmen se sentasse ao seu lado. Os familiares de Diego foram gentis e acolhedores. Alguns olharam-na com curiosidade, mas sem julgamento. Então chegou Cláudia. Entrou com um presente enorme e desaprovação mal disfarçada quando viu Carmen. Mas antes que pudesse dizer algo, Lucia arrastou-a para mostrar os presentes. Mais tarde, Carmen encontrou-se cara a cara com Cláudia na cozinha.
A mulher olhou-a com olhos frios e disse que esperava que entendesse a responsabilidade que assumia. Lucia não precisava de outra perda. Carmen sentiu a velha insegurança regressar, mas então pensou em tudo o que havia aprendido. Pensou em Diego, que a amava. Pensou em Lucia, que a chamava de sua Carmen, e encontrou a coragem. Respondeu que ela tinha razão. Lucia não precisava de outra perda, por isso não tinha intenção de ir a lugar nenhum. Amava o pai dela e aquela menina. Não estava tentando substituir sua filha, só ser parte de suas vidas. E se Cláudia não pudesse aceitar isso, lamentava, mas não mudaria nada. Cláudia olhou-a fixamente, desconcertada. Ninguém lhe havia falado assim tão diretamente. Por um longo momento, pareceu prestes a explodir, mas então suavizou-se. Só um pouco. Talvez compreendesse que lutar era inútil. Ou visse a sinceridade nos olhos de Carmen. Disse que Ana era especial e que a sentia falta todos os dias. Carmen respondeu docemente que entendia o quão difícil era ver Diego seguir em frente, mas ele merecia ser feliz e Lucia merecia crescer em um lar cheio de amor, não de lamentos. Cláudia não respondeu, mas assentiu levemente antes de sair. Não era aceitação completa, mas era um começo. Aquela noite, depois que os convidados foram embora e Lucia adormeceu, exausta no sofá, Diego e Carmen sentaram-se na varanda. A cidade brilhava embaixo deles. Diego tomou a mão de Carmen, agradecendo-lhe por estar ali, por amar Lucia, por amá-lo, por não fugir quando ficou difícil. Carmen apoiou a cabeça em seu ombro. Era ela quem devia agradecer. Ele a havia feito sentir-se especial quando pensava ser invisível. Havia lhe dado uma família quando se sentia sozinha. Diego beijou-a docemente. Aquela noite no casamento, quando lhe pediu que fingisse estar com ele, nunca teria imaginado que se transformaria no que havia de mais verdadeiro em sua vida. Carmen riu. Ela também não, mas estava feliz de que ele houvesse pedido. Olharam as estrelas em silêncio, de mãos dadas. Lucia dormia lá dentro, cercada de presentes. Cláudia talvez nunca estivesse completamente de acordo, mas estava aprendendo a aceitar. Isabel continuava sendo Isabel, egocêntrica e crítica, mas Carmen havia parado de buscar sua aprovação. Havia encontrado algo mais valioso. Uma família que a havia escolhido, não por obrigação ou sangue, mas por amor. E enquanto Diego sussurrava planos para o futuro, férias de verão, talvez morar juntos, talvez algum dia algo mais permanente, Carmen percebeu que aquela noite humilhante no casamento havia sido a melhor coisa que lhe acontecera, porque a havia trazido até ali, aquela varanda com aquele homem, com aquela vida que agora não podia imaginar perder. Às vezes, as melhores histórias de amor começam com uma mentira. E às vezes, essas mentiras se transformam nas verdades mais belas. Pero... Ah, entonces sí era él ya. Sí, porque hubo un pelado que se quedó quieto y era de PC y le metí gol. Perdón. Y perdón. Eh, de pro que viven en Marte, digo en Lima, Perú. Y, güey, pues sí, la verdad es que lo dicho, ¿no? Los tres jinetes del apocalipsis de este año son Van de Ven Evo, Gulli de Evo y Claudia Pina Evo. De ahí, ¿qué otro podría entrar para ser el cuarto jinete, güey? Güey, es que vuelvo al tema, no los puedes culpar, pero es muy asqueroso y es muy ridículo que todo mundo tenga las mismas evoluciones, güey. No está bien, amigo. ¿Tienen la culpa de que tengan esas evoluciones? Pues no, güey. O sea, realmente no tienen la culpa. El juego lo permite, pues ya está. El del Mbappé terminado su ID en Sech. Ah, no, ya me acordé, sí, el Farid sí es el
Sí, yo le metí un gol muy rata, pero se quedó parado, amigo. Y en un torneo así, güey, pues ni modo. Perdón, perdón. Mira, se ardió el DPC, güey. Óyeme, 5 horas para sacar todos los torneos. ¿Qué me puso? Muy divertido. Ah, amigo. Muy fácil. ¿Listo? Güey, lo dicho, para bien o para mal, el jueguito se me da. Y la sal no debe de faltar. ¿Tóxico? ¿Para qué me manda mensaje? Ni sé qué era, güey. ¿Se acabaron los condones en los Olímpicos? ¿De verdad? Yo vi un artículo que decía, explicaba por qué los atletas olímpicos cogían tanto entre ellos, güey. Y no los vas a culpar tampoco. ¿Ya ganaste todas las copas? Ya. El hombre es bueno, amigo, hasta que juega FIFA. Sí, sí. Ey, güey, es que... Ahí voy yo, ahí voy. Ya acabé todo. Ya acabé todo. Gané todo a la primera. Más humildad, streamer. Más humildad, más humildad. Nada, en Chile estuvo fácil. Solo sufrí en una final. ¿10,000 unidades? Nada más. Ganamos todas las copillas. Tryhard, y la de pesos pesados 2 veces. Sin miedo al éxito. Estuve jugando 4 horas jugando los 16 partidos de squad. Ay, Dios mío, hermano. Llegaste a Elite 1. Por lo menos dime que llegaste a Elite 1. ¡Moro! Buenas noches, amigo. ¿Cómo te fue? Bienvenidos los que vengan de mi amigo Moro. Ahora me entiendes por qué soy único y detergente y qué feliz no estar en el molde. Nah, te banco. Yo entiendo, es difícil, amigo, pero pues, güey. ¿Quién quiere más en la victoria? Es tryhardismo fuerte, güey, no hay más. Pero no todos tienen la paciencia o las ganas de tryhardear, y lo entiendo. Ustedes no tienen por qué obligarse a ser tan tryhards. Blas. Buena media. Falso. Oye, espérate, tienes un punto muy cierto. Fui muy cerdo y jugué con mis totis. A ver, sin totis, streamer, ¿no? Que muy bueno. A chuparla. Que sufran los pobres, amigo. Vengo de terminar el pick de Vieira. Mbappé ahora sigue siendo top. Sí. No, fíjate que creo que esa temporada solo probé Mbappé en cuenta ajena, no en la mía. Pero gran carta. Crackhever sacó a Mia Hamm. Tiene contrato con Kick, hermano. Casi me meto en el top según la barrita que muestra los puntos. Ay, no. Ay, oye, güey. A raíz de que los hackers llegaron al juego, ya no se puede hacer top 200, ¿verdad? O sí se puede hacer limpio. No. No es cierto. No hay canal más limpio
que Chigo barra baja 26. Digo 23. No hay, No hay, amigo. Traje raid, Dano, buenas. ¿Puede ver Discord? Voy a Discord. Dame un segundo. Kelly, ¿no? Buenas, Wicho, otra vez. Doble humildad. Ya un niño sin piernas le dijo que bonitos zapatos. Soy Maradona contra el niño sin brazos, güey. A chuparla, amigo. A chuparla. ¿Qué? Player Pick, Vieira, Henry, ya. ¿A quién evoluciono, chico? Provocador. Sí, amigo. En la defensa de Rafa dice que la conexión estaba en la mierda, güey. Bueno, amigo, ¿qué te digo? Sí, ese es el tema, güey. Tomas tú una reta y te ganan y puta, güey. Puta, amigo. ¿Qué veo yo acá? A este nivel hemos llegado, los Playstyle Plus. Sí, amigo. ¿Para qué lo toma, güey? También, pero bueno. Rashford. Ok. Bruiser. Press Proven. No mames. Oye. Hoy mi perro cagó algo parecido a esta carta, brother, ¿eh? No mames. 83 de tiro. No mames. ¡Wow! ¡Qué pedazo de mierda tan grande, güey! Madre de Dios, güey. ¿Cómo crees que le pones a un atacante bruiser? Press Proven, ok. Ok. Más o menos. Véndemela y te la puedo comprar. Bruiser Plus, madre de Dios, güey. Cualquier cosa, Cualquier cosa, güey. Güey, cualquier cosa, cabrón. Oigan, si me guardo el 388, me bancan, ¿no? Jalan. No, huepa. Huepa. ¿Esa no es de Varese? No, amigo, Varese ya se retiró del juego, güey. Le tiran tanta mierda, amigo, que yo creo que ya se